Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um tema muito interessante que eu ainda não tinha abordado neste canal, que são os lobisomens da vida real, a verdade sombria por trás do Terceiro Reich. É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Você que é novo no canal, já se inscreva, deixa o like, comenta qualquer coisa e ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Na calada da noite, onde os uivos se misturam com os ventos gelados da história, uma verdade obscura e aterradora se esconde nas sombras do passado. Não se trata de lendas ou criaturas mitológicas, mas de homens. Homens que, sob o manto do medo e da violência, se tornaram verdadeiros lobos da noite. Você está pronto para descobrir a verdade sobre esses monstros da vida real? Prepare-se então para uma viagem ao coração sombrio da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de soldados se tornaram mais do que apenas máquinas de matar. Eles se transformaram em lobisomens. O início. O nascimento do lobo nazista. No ano de 1933, a Alemanha se afundava na miséria pós-Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, as reparações de guerra e a crise econômica haviam esmagado a nação. Mas no meio dessa ruína, um homem se erguia, Adolf Hitler. Sob sua liderança, o país seria transformado por um império de ferro, uma máquina de guerra implacável e, acima de tudo, uma ideologia distorcida. E foi assim que nasceu uma das forças mais temidas da história militar moderna, a SS Schutzwelle, acredito que seja assim que se pronuncia. Formadas inicialmente como uma guarda pessoal para proteger Hitler, as SS logo se tornaram a espinha dorsal do regime, e os homens que as compunham eram conhecidos por sua lealdade inabalável e seu brutal comportamento. Mas o que tornava esses homens tão temíveis não eram apenas soldados comuns, eram fanáticos, dispostos a tudo para cumprir os objetivos do regime. Eles eram treinados para caçar, para destruir e para subjugar qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao Reich. E dentro dessa organização havia um grupo de elite, uma verdadeira matilha de lobos, os mais cruéis de todos. A caça, a mente por trás dos lobos. Para entender os lobos do Terceiro Reich, precisamos olhar para o homem que os criou, Heinrich Himmler, o arquétipo do oficial nazista imperturbável, calculista e profundamente devoto à causa de Hitler. Mas Himmler não era apenas um burocrata. Ele acreditava, como poucos, que seu dever era transformar os soldados da SS em seres além da humanidade. Inspirado em teorias pseudocientíficas sobre a pureza racial e a supremacia ariana, Himmler via a SS como uma raça superior, uma elite escolhida para liderar o mundo. Ele não queria apenas soldados, tá? Ele queria lobos, seres selvagens, destemidos, dispostos a tudo em nome do Reich. O treinamento das SS não era apenas físico, era psicológico. Os recrutas eram moldados para se tornarem algo além de humanos, para se tornarem lobos. A disciplina era implacável e a lealdade cega.
A perda da humanidade era incentivada e o espírito de irmandade quase religioso permeava todas as unidades. O treinamento se transformava em um processo de desumanização. Os homens eram ensinados a agir sem compaixão, a seguir ordens sem questionar, a matar sem hesitar. Eles eram levados ao limite da dor e do sofrimento, para que se tornassem imbatíveis, lobos sem coração. O comportamento predatório, a violência desmedida. Quando a guerra estourou em 1939, o objetivo das SS era claro: destruir, subjugar e caçar qualquer um que fosse considerado inferior. Eles não eram apenas soldados, eram caçadores, caçadores de povos, caçadores de almas. As SS estavam na linha de frente de alguns dos piores massacres da história humana. Na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, seus crimes eram inomináveis. Eles só não matavam soldados inimigos, mas também civis, mulheres e crianças. Em alguns lugares, a carnificina era tão brutal que os próprios soldados do exército alemão ficavam horrorizados. Mas a SS não era apenas um braço militar. Eles estavam no comando dos campos de concentração. Eles eram os algozes, os caçadores implacáveis que caçavam não apenas os judeus, mas qualquer um que fosse visto como uma ameaça ao Reich. Os lobos do Terceiro Reich caçavam sem piedade. Suas vítimas eram capturadas, torturadas e exterminadas. A crueldade não tinha limites, e o mais aterrador é que muitos dos membros da SS eram lobisomens. Acreditavam que estavam fazendo bem, purificando o mundo para a chegada de um novo império. Os métodos de caça, o lado obscuro da psicologia militar nazista. Mas o que realmente fazia essas criaturas, esses lobisomens tão eficazes? Era sua psicologia. O líder deles, Himmler, não apenas acreditava que estavam além do bem e do mal, mas também estavam realizando uma missão divina. Ele usou a fé, o medo e a manipulação psicológica para garantir que suas tropas não tivessem nenhuma dívida sobre a justiça de suas ações. Himmler usou psicólogos, militares, para reforçar a ideia que matar em nome do Reich era um dever sagrado. Ele criou rituais, símbolos e até uma espécie de misticismo em torno das SS, tornando o ato de matar algo não só aceitável, mas também esperado. Eles não eram apenas soldados, eram cavaleiros de uma nova ordem. A queda dos lobisomens e o fim da caça. Mas todo predador eventualmente encontra sua presa. No ano de 1945, com a Alemanha derrotada, os lobisomens do Terceiro Reich começaram a cair. Mas suas ações não ficaram impunes. Muitos foram capturados, julgados e condenados pelos seus crimes. Mas e os outros, narrador? E aqueles que fugiram? Alguns se esconderam nas sombras, enquanto outros encontraram novos territórios para caçar. Após a guerra, os tribunais de Nuremberg no caso, condenaram a liderança nazista. No entanto, mitos dos soldados da SS nunca foram capturados. Muitos deles fugiram, no caso. E alguns conseguiram escapar para outros países. As lendas sobre os lobisomens do Terceiro Reich não morreram com a derrota da Alemanha. Elas se espalharam, alimentando mitos e histórias que até hoje nos assombram. O legado dos lobisomens, o eco do terror.
Mesmo depois de tanto tempo, a sombra dos lobos do Terceiro Reich ainda se estende. Seus ideais, suas táticas e suas atrocidades continuam a ecoar na história. A pergunta que fica no ar é: como algo tão monstruoso pôde ser possível? E o que podemos aprender para garantir que algo assim nunca se repita? Talvez, ao estudar esses lobisomens, possamos entender melhor os limites da desumanização, da ideologia e do poder. Porque os lobisomens não eram monstros, eram homens. E é isso que torna sua história ainda mais aterrorizante. Enfim, os lobos, ou lobisomens do Terceiro Reich, podem ter desaparecido nas sombras da história, mas a história deles nunca será esquecida. Porque às vezes, os monstros mais perigosos não são aqueles que vemos, mas aqueles que, por um breve momento, acreditamos ser como nós. Se você achou esse vídeo impactante, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que precisam ouvi-la. Porque, como os lobisomens, a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo nas noites mais escuras. E é com essa reflexão e história macabra que eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva neste canal. E lembre-se, o sobrenatural é para todos, mas nem todos são para o sobrenatural. Até breve, meus pequenos.